E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação um pouco diferente, mas muito interessante. A gente vai comparar dois notebooks gamers, um deles com desempenho um pouco melhor, que tem uma placa de vídeo dedicada, é um pouco mais caro, custa mais ou menos R$4.000, que é o Gaming 3i da Lenovo, e o outro também é da Lenovo, mas é um notebook mais de entrada gamer que você pode imaginar. Ele tem uma placa de vídeo integrada, então o desempenho dele vai ser inferior. Nesse vídeo a gente vai comparar tanto os aspectos externos dos notebooks e a gente vai fundo até na questão do desempenho em vários jogos, para você sair entendendo qual que é a diferença de pagar aproximadamente R$2.500 nesse daqui, que é o IdeaPad 3, ou pagar cerca de R$4.000 no Gaming 3i. Será que vale toda essa diferença em desempenho em jogos, em diferentes características? É o que a gente vai ver nesse vídeo agora. Eu não sei nem se tá pegando, mas olha só a diferença na imagem deles. Eu coloquei o mesmo vídeo no YouTube nos dois aqui, e a coisa mais notável que a gente já vê de cara é a diferença na tela. Ambos têm uma tela de 15,6 polegadas Full HD. Então assim, questão de número de pixels que tem na tela é igual. Mas não se engane que essas telas são muito diferentes em outros aspectos. Nesse caso aqui, as duas também são 60 Hz de taxa de atualização. Mas o que muda muito é a qualidade das cores. Essa daqui tem uma fidelidade 70% sRGB, enquanto essa daqui tem 61% apenas. Além disso, a tela do Gaming 3i, que é o notebook mais caro, ela é do tipo IPS, que é um painel com a qualidade de imagem boa. Se você olha de frente, olha de lado, as cores não distorcem muito. Enquanto essa outra é um painel do tipo TN. O painel do tipo TN, ele fica com cores meio lavadas, assim. Isso já é uma diferença bem marcante. E é interessante porque até se a pessoa for comprar esses notebooks pensando não só em jogos, mas ver filme, usar a internet, ter uma tela melhor, também é um ponto que pode ser muito interessante. Então assim, às vezes a gente paga mais, não só pelo lado gamer. Além disso, o contraste dessa tela aqui, ó, eu tenho até os dados anotados que eu rodei todos esses testes. Eu tenho um colorímetro que mede as coisas da tela. E aí eu rodei os testes. A desse daqui pegou o contraste de 950:1, enquanto essa é 520:1. O contraste é meio que o tanto que chega de diferença do branco pro preto, tem umas nomenclaturas lá, mas basicamente com mais contraste, né, a imagem fica mais vívida, fica mais, né, mostra mais o espectro assim, de cores. No geral, a tela é melhor. Eu acho que eu já me enrolei muito nesse ponto. Vamos então pro próximo. O segundo ponto é no teclado. Apesar do teclado deles ser muito parecido, filma aqui mais de perto, a gente tem uma diferença que o teclado do Lenovo é retroiluminado. Então ele é retroiluminado azul, não é o melhor retroiluminado que eu já vi, mas pelo menos ele tem um retroiluminado. Quando está no escuro, a gente consegue ver um pouco melhor as teclas. Enquanto que do notebook mais barato, a gente não tem retroiluminação nenhum. É o notebook, né? Se tá no escuro, você não vê as teclas. Tá bom, mas o Gaming 3i também não é melhor em tudo. Por ser um notebook com mais desempenho, mais potência, ele acaba que dura menos também quando ele tá fora da tomada, apenas na bateria. O Lenovo IdeaPad 3 durou cerca de 8 horas assistindo o filme fora da bateria, enquanto o Gaming 3i apenas 5 horas. É uma diferença aí. Então se você pensa também em ficar com o notebook muito tempo fora da tomada, além de ser melhor na questão da bateria, ele é melhor no peso. Esse daqui pesa cerca de 1,6 kg, enquanto o da Lenovo cerca de 2 kg. Já é uma diferencinha também. Então algumas vantagens vão pro notebook mais barato. O resto deles é muito parecido, tipo assim, a digitação no teclado, o touchpad, a webcam tem a mesma qualidade e as duas têm um negocinho aqui de fechar para travar mecanicamente a webcam e não dá para ativar sem querer. E a qualidade do áudio, vários aspectos deles são bem similares. Então a gente pegou as principais diferenças externas. A última delas é esse daqui, que é o carregador. O carregador do mais barato, do IdeaPad, ele é menor. E além disso, ele tem aquele carregador egoísta, que é quando você conecta na tomada ali, ele não deixa outras coisas do lado entrarem. Enquanto esse outro carregador aqui, o do Gaming 3i, ele é um carregador normal, né? Sem aquela questão da tomada egoísta, normalzão. E mais comprido também, ele é bem maior do que o outro. Bom, a gente falou de umas características externas mais gerais, mas é interessante então também a gente entrar na questão das especificações dos notebooks e do desempenho. Das especificações eu vou deixar aqui em cima do notebook só para você ter uma ideia. Beleza, mas a diferença mesmo, se a gente olhar de especificação, é que este daqui possui uma placa de vídeo integrada, a Vega 7, enquanto o Gaming 3i possui uma GTX 1650, que é uma placa de vídeo dedicada. A placa de vídeo dedicada
Por mais que as integradas estejam melhorando, ainda dá mais desempenho em jogos. E a gente fez uma batelada de testes para tirar de vez a dúvida de desempenho de uma para outra. Então vamos falar de desempenho. Mas antes disso, eu gostaria de pedir que se você optar por algum desses modelos ou até outro notebook, sempre priorize os links aqui do canal, porque assim você ajuda a gente a trazer mais conteúdo como esse, comparação de 2 notebooks. E sério, gente, eu só pude comprar esses 2 notebooks porque tem muita gente que apoia, assiste os vídeos, compra pelos links e isso ajuda muito o canal a poder trazer esse conteúdo aqui. Então obrigado se você fizer isso e vamos para a comparação. A conclusão que a gente tirou é que o IdeaPad 3 roda basicamente todos os jogos, todos que a gente testou ele rodou, mas muitas vezes a gente teve que fazer compromissos na qualidade gráfica, na resolução e a taxa de quadros não ficou tão alta, ficou cerca de 30, 40 FPS, mesmo jogando em 720p. Então é um notebook que se você quiser jogar com ele, você não vai ter o máximo desempenho. Já o Gaming 3i também não é um notebook assim top de linha, mas ele já tem um desempenho bem mais interessante. Em média, se a gente comparar assim, o mesmo jogo, mesma resolução, tudo, ele dá um desempenho cerca de 3 vezes maior do que o IdeaPad. Mas o ponto é que com ele a gente consegue jogar todos os títulos recentes em Full HD, com gráficos muitas vezes no médio, no alto e com taxa de quadro razoável. Para a gente começar aqui com um exemplo. O CSGO, que é um jogo mais leve, rodou em Full HD no médio com 81 FPS no IdeaPad, enquanto que no Gaming 3i ele rodou com 209 FPS. Aí a gente já percebe uma diferença gritante. Mas é um exagero, porque nesse caso, ambos têm a tela de 60 Hz. Se você for comprar para jogos competitivos, às vezes o Nitro 5 com a tela de 144 Hz seria uma opção melhor e eu vou deixar link para ele também aqui na descrição. O The Sims 4, que é um jogo bem leve, rodou em Full HD no Ultra nas configurações máximas em ambos. No IdeaPad 3 ficou com 53 FPS, enquanto que no Gaming 3i ele fez 116 FPS. Como a tela é 60 e está no Ultra, ele rodou super bem nos dois, não teria porquê. Até se você quer rodar só jogos leves tipo The Sims 4, comprar um notebook melhor do que o IdeaPad 3. Nisso ele já atendeu super bem mesmo. Pegando um título agora mais moderno, como The Witcher 3, nós conseguimos fazer rodar satisfatoriamente no IdeaPad 3 ao abaixar para 720p com tudo no mínimo. Ou seja, a gente sacrificou bastante a qualidade gráfica e mesmo assim ele só pegou 43 FPS. Enquanto que no médio, ele rodou em Full HD com apenas 21 FPS, o que é basicamente não jogável. No Gaming 3i, ele rodou no médio com 71 FPS. A mesma coisa se repetiu no Shadow of the Tomb Raider. Ele rodou pegando apenas 43 FPS no IdeaPad 3 com 720p no lowest, gráfico no mínimo do mínimo no mínimo. É aquele mínimo, assim, só para falar que jogou e mesmo assim só 43 FPS. Quando a gente colocou para rodar no alto, em 1080p, ele rodou com 16 FPS, o que não dá para jogar mesmo, né? 16 FPS dá até dor de cabeça. Enquanto que no alto, em 1080p, o Gaming 3i pegou 56 FPS, o que já é um tanto totalmente jogável. A gente percebe realmente então que o Gaming 3i é um notebook para quem quer jogar os títulos modernos em Full HD com gráficos no alto. Por mais que o Gaming 3i esteja rodando esses jogos com um FPS bom, ele bate na limitação tanto de que não está passando muito de 60 FPS, né? Então se você tem uma tela com uma taxa de atualização maior, você vai precisar de um notebook com mais desempenho. E também se você compra um notebook com uma placa de vídeo mais potente que a GTX 1650, você já está se preparando para jogos, né, mais pesados e você pode pegar até títulos ainda mais pesados e jogar sem preocupar mesmo em colocar todas as settings do jogo, né, as configurações no máximo mesmo. Então assim, tem por que também pagar mais do que o Gaming 3i, dependendo do nível de exigência que você tem para um jogo. Mas eu mesmo já considero super satisfatório e bem superior ao IdeaPad 3. Por último, então, que a gente rodou o Resident Evil 8. A gente rodou os dois no modo Performance. E o IdeaPad 3 pegou apenas 42 FPS, enquanto que o Gaming 3i pegou 120 FPS. Claro que o modo Performance não é um modo que tem a melhor qualidade gráfica. Então, se a gente quiser aumentar a qualidade gráfica do Resident Evil 8, a gente vai perceber uma queda brusca aí de FPS. 42 FPS pode ser, às vezes, um pouco insuficiente para a gente rodar o jogo aí sem preocupar com travamentos, porque em partes mais intensas do jogo pode ser que esse FPS caia, pode ser que em mudanças de cena ele dê uma travada. Para a gente jogar mais tranquilo no IdeaPad 3, a gente precisaria baixar a resolução aí para 720p. Assim a gente aumenta o FPS médio para 66 e o FPS em 1% fica em 38, o que fica mais jogável aí. Como a gente viu, o IdeaPad 3 é um notebook para quem vai jogar em 720p e tendo que baixar bastante os gráficos. Já o Gaming 3i é um notebook para quem vai jogar em Full HD
com os gráficos no médio e alto, com o FPS ainda na casa dos 60. Um antecessor do IdeaPad 3, ele até vinha muitas vezes com a tela de 720p, a tela HD apenas. Isso é meio que condizente até com o hardware dele para rodar os jogos. Aí você nem tinha a opção de jogar em Full HD, você só podia jogar em 720p mesmo. Eu gostei que no IdeaPad 3 a tela é Full HD, porque pelo menos para quem vai assistir filme e tal, a tela é melhor com Full HD. Então, nesse aqui, eu achei que foi um ponto legal. Eu achei que foi bom a gente fazer esse comparativo, porque muitas vezes a gente só vê notebooks da mesma faixa de preço e fica vendo diferencinhas pequenas entre eles, mas se a gente compara dois notebooks que tem uma diferença de preço maior e que, né, a gente quer saber realmente se vale a pena você pagar 2.500 ou juntar mais 1.500 para pagar nesse outro notebook. Bom, agora isso fica aí a sua decisão. Para a questão de jogos, igual a gente mostrou, o Gaming 3i atinge um desempenho cerca de 3 vezes superior. Mas se a questão do notebook ser mais leve, durar mais tempo fora da tomada e o preço forem mais importantes para você, pode ser que o IdeaPad 3i seja uma melhor compra. Se você ainda está na dúvida de qual notebook comprar, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui do lado, que a gente vai passar por vários notebooks. Desde esse aqui até notebooks comparáveis ao Gaming 3i, o Nitro 5, o Dell G15, e a gente vai comparar outros modelos também. Então eu te vejo nesse outro vídeo e até mais!